Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Primeiramente, deixa o like e se inscreve no canal agora, que a gente tá quase batendo 20 mil inscritos, cara. Estamos a menos de 100 inscritos de bater essa marca maravilhosa, então, por favor, ajude-nos a bater os 20 mil inscritos, que é a nossa grande meta para esse ano. Então, se inscreve aí no canal. Pessoal, eu tô aqui para falar sobre o imposto de luxo, né? Tem sido um assunto recorrente, não só aqui no canal, mas em toda a imprensa americana, porque é um assunto que gera muitas discussões, principalmente por conta do Golden State Warriors. O Golden State acabou sendo, né, se tornando protagonista dessas discussões por conta do imposto de luxo gigantesco que o time teve que pagar na última temporada. Só para vocês terem noção, tá, de alguns valores. Se a gente juntar os salários somente de Andrew Wiggins, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, isso já soma só esses quatro, tá? 139 milhões de dólares pagos na última temporada. Isso já está acima só desses quatro jogadores do limite da NBA, que era de 112,4 para o próximo ano. Nesse ano, no 112,4 no ano anterior, para esse próximo ano esse valor deve subir um pouquinho, mas o Warriors ainda vai estar acima. E juntando todos os jogadores do Golden State Warriors, só em salário, o Warriors pagou 176 milhões de dólares. 176 milhões de dólares. Isso é absurdo. Tá? Isso é simplesmente absurdo. E com o final da temporada, juntando tudo que o Warriors teve que pagar de imposto de luxo, de multas por ter cedido cap space, o valor chegou a 170 milhões de dólares. Exatamente. 170 milhões de dólares. Ou seja, o Golden State pagou muito imposto de luxo. Foi o time que mais pagou imposto de luxo, cara. É simplesmente bizarrice. Hoje, se você for pegar a tabela de tetos salariais, né, e ver os times que mais estão acima do teto, se eu não me engano, o Clippers vai estar acima, porque o Clippers renovou com muitos jogadores, contratou alguns outros e dispensou poucos. O Warriors deu uma diminuída porque dispensou alguns, né? Perdeu o Gary Payton, perdeu o Otto Porter, renovou com Kevin Looney, mas assim, nada tão exorbitante. Então o Warriors conseguiu diminuir um pouco, mas depois de renovar com o Wiggins e com o Jordan Poole, se é que vai renovar com os dois, o Warriors vai voltar a ser o time com a maior luxury tax da liga. Então, realmente, o Warriors acabou sendo o protagonista nessas discussões. E tem muita gente que defende o Golden State Warriors dizendo, não, mas o Warriors está pagando isso tudo de imposto, é injusto, porque a maioria dos jogadores do Warriors foram desenvolvidos pelo próprio time. E é uma realidade, né? A maioria dos agentes livres que chegaram no Warriors na última temporada vieram por contratos de veterano. Então, a maioria dos salários altos do Warriors são para jogadores que foram draftados pela equipe. Esse é um ponto que dá para ser usado para defender o Warriors. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que diz que o Warriors tem que pagar mesmo esse imposto porque não é justo um time exceder tanto assim o teto salarial, enquanto outras equipes tentam se manter dentro do cap space para não pagar multas. Então muitos falam que o Warriors tem que ser punido porque está fazendo o que quer com o cap space. Esse também é um ponto que dá para ser usado para criticar o Golden State Warriors. E o Joey Lacob, né, participou de uma reunião com os proprietários das equipes da NBA em Nova York nessa última semana, e lá foi discutido muitos detalhes, foram discutidos muitos temas, né, muitos tópicos relacionados ao imposto de luxo da NBA, e em participação ao podcast de Evan Turner e André Iguodala é brincadeira, né? André Iguodala, o Joey Lacob, proprietário do Warriors, deu alguns detalhes sobre o que foi comentado nessa reunião e soltou uma aspa bem forte sobre o imposto de luxo, dizendo que, na opinião dele, é injusto o Warriors ter que pagar tanto imposto. Separei aqui algumas falas do Joey Lacob e vou ler aqui para vocês. Ele começou dizendo o seguinte: a coisa mais difícil de todas é navegar nesse imposto de luxo, infelizmente. Voltei a Nova York essa semana para reuniões trabalhistas. Estou no comitê e você sabe, obviamente, a liga quer que todos tenham uma chance. E agora há um certo elemento lá fora que acredita que ganhamos talão de cheques. Ou seja, na opinião do Joey Lacob, na opinião não, né? Na visão dele,
Existem pessoas que acreditam que a NBA meio que tá acobertando, né, o imposto de luxo do Warriors, que tá fazendo vista grossa, e não é verdade. Se tivesse fazendo vista grossa, o Warriors não estaria pagando mais de 170 bilhões de dólares em imposto, né? Essa é a grande verdade. Ele continuou dizendo: a verdade é que estamos a 40 milhões de dólares a mais do imposto, a mais do que o imposto de luxo. Agora, isso não é pequeno, mas não é um número enorme. Eu acho que é um número enorme, sim. 40 milhões acima do imposto de luxo é um valor muito grande, mas beleza. Estamos 200 milhões de dólares a mais no total, porque a maior parte disso é esse incrível imposto penal de luxo. E o que eu considero injusto, e vou dizer isso nesse podcast, e espero que isso volte para quem está ouvindo, e obviamente é interesse próprio dizer isso, mas acho que é um sistema muito injusto, porque nosso time é construído por todos os 8 melhores jogadores, são todos elaborados, foram todos desenvolvidos por esse time. Bom, pelo que a gente pode ver, o Joey Lacob está revoltado, né? O Joey Lacob não quer pagar esse imposto de luxo, e é normal ele batalhar por isso. E esse ponto que ele levantou é aquele ponto que eu disse, né? O Golden State tem como os seus principais jogadores que vieram por meio de draft ou jogadores que foram desenvolvidos no Warriors. Por exemplo, o Gary Payton, na última temporada, ele não foi draftado pelo Warriors, mas ele foi desenvolvido pela equipe. O Andrew Wiggins, ele chegou na troca, ele meio que foi produto da negociação do Warriors pelo Kevin Durant, né? Meio que o Kevin Durant se tornou o Andrew Wiggins. Então, ele foi desenvolvido também pelo time. Então, o fato do Joey Lacob estar revoltado por estar pagando imposto de luxo, é justo ele ter essa indignação. Mas, ao mesmo tempo, o cap space foi feito para meio que limitar o quanto que um time pode gastar, para manter a competitividade financeira e, obviamente, esportiva de todos os times. A partir do momento que um time explode o cap space, meio que querendo ou não, esse time tá com a vantagem nos outros. Porque, pô, se um time tá lutando para se manter ali nos 112 milhões em salários e vê um outro time que chega a mais de 170, mais de 180 milhões de dólares, obviamente esse time que tá cuidando das suas finanças e não exagerando nos salários vai se sentir prejudicado. E é justo também essa indignação do time que vê o Golden State gastando rios de dinheiro e não tendo nenhum efeito de punição. Obviamente, o imposto de luxo é uma grande punição, mas, pô, não tem ninguém ali, pô, tirando vitórias do Warriors ou cortando o salário de alguns jogadores. Porque na NFL, se o Warriors estivesse na NFL e extrapolasse tanto assim o cap space, a NFL ia cortar todos os salários, todos os contratos que o Warriors assinou recentemente até o time entrar no cap space. Entendeu? Então eu acho válida a indignação, tanto do Joey Lacob como dos outros times. Mas o fato é que a NBA vai ter que tomar alguma atitude. Ou a NBA flexibiliza de vez esse cap space e meio que diminui esse imposto de luxo e deixa todo mundo gastar à vontade, ou fica mais rígido, porque alguma coisa tem que fazer, entende? Da mesma forma que eu não acho justo um time que trouxe seus talentos do draft, que desenvolveu todos os seus talentos, ser punido por dar bons salários para esses jogadores, eu também não acho justo um time que está seguindo as regras certinho, que está dentro do cap space, ser prejudicado porque tem outros times que não estão nem aí pro cap space. Então, eu não vejo nem certo e nem errado nessa história. O que eu vejo é que a NBA tem que deixar de ser passiva. A NBA tem que tomar alguma atitude logo. Ou proíbe de vez passar do cap space, ou flexibiliza de vez. Mas alguma coisa tem que fazer. Do jeito que tá, o Warriors vai continuar se sentindo prejudicado, com razão, e os outros times da NBA também vão se sentir prejudicados, com razão. Alguma coisa tem que ser feita. Mas essa é a opinião do Joey Lacob. Para ele, o imposto de luxo é um absurdo. E resta saber o que vai acontecer até o começo da próxima temporada. Vamos ver se vai ter alguma flexibilização ou se vai ter realmente um aumento, né, na rigidez da NBA em relação ao cap space. Mas alguma coisa vai ter que acontecer, né? Mas bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Você vê um certo, você vê um errado nessa história? Comenta aqui.
que eu quero saber. Se curtiu, deixa o like e se inscreve no canal, que é super importante para você não perder nenhum de novo. Hoje ainda tem muito conteúdo para sair, então fica ligado para não perder nada. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto.